Prezados assinantes da plataforma CI, com esta aula inauguro uma nova área do nosso espaço de cursos pela internet, que é uma área de espiritualidade, e nela eu vou ler e comentar pequenos tratados de espiritualidade, fazer breves comentários, é mais uma leitura, mas sempre ao final apresentando algum quadro sinóptico em que se separam os tópicos principais. E no caso em questão, eu vou começar com um tratado de Santo Afonso de Ligório, que é o tratado Uniformità alla volontà di Dio, o tratado da conformidade com a vontade de Deus, que em português tem essa edição da Santa Cruz, e é uma obra extraordinária na qual Santo Afonso, citando vários outros santos doutores da igreja e filósofos, mostra que não há liberdade maior do que amar a Deus, porque no amor de Deus hierarquizam-se. Se uma alma ama acima de tudo a Deus, com isto, ela hierarquiza todos os amores em sua vida, põe ordem na casa, e nisto reside a liberdade maior, em entregar a vontade própria à vontade divina. E em contrapartida, quem quer satisfazer suas vontadezinhas no cotidiano acaba por idolatrar a própria vontade, transforma a vontade num ídolo, e o caminho, quando se transforma a vontade num ídolo, é o caminho da depressão, da tristeza, dos medos mais ou menos patológicos. Então é um pequeno tratado, eu vou ler os capítulos e vou postando as aulas conforme a leitura se der, com um ou outro comentário. Então, tratado da conformidade com a vontade de Deus. Capítulo 1. Toda a nossa perfeição consiste no amor ao nosso amabilíssimo Deus. E ele cita Colossenses 3,14. Abre aspas, a caridade é o vínculo da perfeição. Fecha aspas. E toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir a nossa vontade à sua santíssima vontade. Então, duas premissas aqui. A nossa perfeição consiste em amar a Deus, e este amor se perfaz na entrega da nossa vontade à vontade dele, do Deus Pai, Criador de todas as coisas. O efeito principal do amor, diz São Dionísio, no livro sobre os nomes divinos, na verdade aqui Santo Afonso de Ligório, na altura em que viveu, ainda se acreditava que o autor de algumas obras que foram muito lidas na Idade Média, entre as quais esse dos nomes divinos, era São Dionísio, convertido por São Paulo no Areópago. Depois se descobriu que não era ele, e esta personagem histórica ganhou o cognome de Pseudo Dionísio Areopagita. Pseudo Dionísio Areopagita. Então, o principal efeito do amor, diz São Dionísio, é unir a vontade daqueles que se amam de maneira que se tornem uma e mesma vontade. Por conseguinte, fecha aspas, por conseguinte, quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, maior será o seu amor. Penitências, meditações, comunhões e obras de caridade praticadas para com o nosso próximo são, de certo, agradáveis a Deus. Mas quando? Quando estas obras são feitas em conformidade com a sua vontade. Mas quando elas não se praticam pela vontade de Deus, não só lhe são desagradáveis, como também odiosas e merecedoras unicamente do castigo. Então, vocês que caem numa espécie de superatividade, mesmo no plano espiritual, tenham muito cuidado para, pela soberba, não acharem que estão agradando a Deus, quando na verdade o estão desagradando. Se um amo tivesse 2 criados, dos quais um
trabalhando todo o dia, mas conforme a sua vontade, e o outro trabalhando conforme a sua própria vontade, e o outro trabalhando conforme a vontade do seu amo, seguramente o amo estimaria mais o segundo do que o primeiro. Então, não adianta trabalhar o dia inteiro seguindo a própria vontade, para esta perfeição em que consiste a vida humana, que é amar a Deus. É melhor trabalhar menos de acordo com a vontade de Deus do que trabalhar muito. Não se mede o trabalho espiritualmente pela quantidade de horas trabalhadas, e sim pela entrega amorosa. Como poderiam nossas ações promover a glória de Deus se não fossem conformes ao seu divino agrado? Disse o profeta Saul, abre aspas, em uma passagem de Reis: o Senhor não deseja sacrifícios, mas obediência à sua vontade. Acaso pede o Senhor holocaustos e vítimas, e não obediência à sua voz? Fecha aspas. Aquele que trabalha segundo sua própria vontade e não conforme a vontade de Deus comete uma espécie de idolatria, porque em lugar de adorar a vontade divina, adora de alguma maneira a sua própria. Então, quando nós nos transformamos em pequenos quasares de quereres, acabamos por transformar a vontade, como eu disse ainda há pouco, em um ídolo.